Então, isso a gente vai falar sobre a nossa rotina quando a gente estava freelando, no estúdio, e agora trabalhando de casa para o estúdio. Seja muito bem-vindo ao projeto Arte Transforma com Black Fox Studio. Eu sou a Mariana. E eu sou o Diego. E aqui a gente conversa sobre o que você precisa saber para se tornar um artista profissional e nós discutimos estratégias para encurtar esse caminho. E hoje nós vamos falar sobre rotina. A rotina enquanto a gente estava freelando e a rotina dentro do estúdio. Se você tem alguma pergunta aí, já vai separando, anotando para a gente fazer no final. E a gente vai dar algumas sugestões aí sobre como tornar a sua rotina mais eficiente. Isso aí, que isso é muito importante. Então vamos lá. Vamos começar falando então da rotina lá no estúdio, lá no Rio de Janeiro, lá no Black Fox. Então, lembrando, quando a gente morava no Brasil, a gente chegou a freelar de casa e depois a gente abriu um estúdio. Que apesar da gente estar no estúdio, a gente estava freelando. Ele não funcionava como um estúdio integrado, né? Era cada um fazendo seus freelas. Então, a gente trabalhava lá, cada um fazia a sua ilustração para um cliente separado. E é isso, a gente tinha feedback, eu dava feedback no trabalho da Mariana, a Mariana dava feedback no meu, a gente trabalhava com um colega também, a gente trocava feedback, mas na maioria das vezes eram clientes separados, dificilmente a gente trabalhava no mesmo projeto. Sim. Nós dois trabalhamos em vários projetos. Sim, a gente trabalhou em vários projetos, mas mesmo assim eram tarefas separadas, entendeu? A minha tarefa não tinha relação nenhuma com a dela, então eu não precisava discutir o meu trabalho com ela, oficialmente, né? A gente discutia extraoficialmente, é claro, mas oficialmente a gente não tinha, por exemplo, reunião com o cliente, sentava todo mundo para discutir o que estava sendo feito, entendeu? Mas era muito legal, era muito bacana. Só que como assim, cada um trabalhava no seu, não tinha uma rotina muito definida, né? A gente chegava às 10 da manhã, mais ou menos, e saía às 10 da noite. Às vezes até mais tarde. Quem mora no Rio sabe como é que é o horário de pico lá, a gente ia de metrô e a gente fazia tudo para evitar. A gente ia depois do horário de pico, na parte da manhã, e voltava também. depois. É isso aí. E era muito legal, a gente ficava lá trabalhando amarradão. Era basicamente isso, a gente trabalhava o dia todo, comida a gente comia no restaurante, né? Tinha alguns restaurantes logo embaixo, bem pertinho. Isso. Mas a gente tem uma coisa boa de trabalhar, mesmo freelando, de trabalhar no estúdio, é que apesar de encerrar o horário tarde, ele encerrava, entendeu? Assim, encerrou, a gente pegava o metrô, ia para casa, às vezes final de semana também, que a gente não ia para o estúdio, a gente nem pensava em trabalho. Exatamente, você não estava em casa pensando como é que eu vou fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que terminar aquilo outro. Você estava lá no horário, trabalhando, saia de lá, acabou. A vida era outra. Isso é uma parada legal para quem trabalha em casa, gerar algumas estratégias para encerrar e para tua mente poder dar aquela desligada do trabalho um pouco, tá? Criar uma rotinazinha de encerramento. E é legal também uma rotina para quando você vai começar. Eu sempre que vou sentar aqui para trabalhar, eu acendo uma velhinha aromática com um cheirinho gostoso. É bem legal. Mariana toma café, eu não tomo. Tomo café, eu ligo a vela, boto meu cafezinho, respiro fundo e sento. No estúdio, eu tomava muito chá, né? No estúdio tem lá a máquina de café, a máquina de chá. Vocês têm uma máquina de chocolate, cara. Eu tenho que dar a volta assim para não pegar, que é uma delícia. E de graça, você vai beber à vontade. Eu nunca bebo, porque não já era, a dieta vai pro saco. Sim. Mas então, eu tentava ficar no chazinho lá, só para acordar. Eu fico muito, eu tenho uma sensibilidade à cafeína muito forte. Então, se eu tomar um pouquinho, eu já fico agitado em um nível que me incomoda, entendeu? Então, não curto café, não. Eu tomo um montão de café no dia para poder dar conta de tudo, rapaz. Adoro café. Mas aí sim, o ritmo de trabalho lá ele era bem intenso, né? A gente trabalhava como freela, pegava vários clientes ao mesmo tempo. Então, os prazos eram diferentes. A gente já comentou aqui numa outra live que é preciso saber lidar, né? Com esses diferentes tipos de prazo, diferentes clientes e tal. E a gente pegava muito trabalho, porque a gente gostava mesmo. Tinha vezes que... Uma coisa que a gente comentou também já em outra live é que a gente tem que sempre ter responsabilidade com o cliente. Então, a gente sempre procurava entregar o trabalho antes, no máximo no prazo, mas a gente nunca entregava depois. O ideal é sempre entregar antes, né? Porque é aquela parada. O que é... O cliente está satisfeito quando ele tem uma determinada expectativa e essa expectativa é atingida.
Então, o segredo é você superar a expectativa. Então, você combina um prazo de entrega, entrega um dia antes, é o suficiente. Você combina um nível de qualidade e entrega um degrau acima. Então, o cliente vai estar sempre satisfeito, porque você está entregando mais do que foi combinado. Então, na hora de combinar, você já pensa nisso. Né? Combina um prazo que você vai ser capaz de superar. Isso aí, isso é bem legal. Deixa eu ver aqui. Aí, várias vezes, por conta dessa intensidade de trabalho, a gente precisou virar no estúdio, né? Trabalhando lá de madrugada, isso era super normal. Não normal, tipo, de toda semana, né? Mas era frequente. E, na época, a gente pintava lá, né? Ilustrava lá, e a gente também dava aula lá 2 dias por semana. Cada um, eu acho. 2 dias por semana cada um. E aí a gente trabalhava de manhã e de noite nas ilustrações e de tarde a gente dava aula. Mas assim, por exemplo, quando era a vez do Diego dar aula, eu estava trabalhando. Quando era a vez de eu dar aula, ele estava trabalhando, então fazia E esse momento foi bem legal porque os alunos viam a gente trabalhando na ilustração. Sim, isso era muito legal. E tinham liberdade de sair da aula, sentar ali do nosso lado, ver a gente pintando, conversar. Sim. A gente também, mesmo quando era outra pessoa dando aula, a gente parava o que a gente estava fazendo, ia lá, conversava com o pessoal, via como é que estava dando desenho, explicava o que tinha que ser feito. Era bem legal. Então, foi um momento bem... Tanto para a gente quanto para os alunos, foi bem proveitoso essa época aí. Foi sim. Então, agora, mais alguma coisa para falar desse tema? Eu vou falar então antes da gente abrir o estúdio. Então, teve um período antes de abrir o estúdio que a gente freelava de casa a casa. E depois que a gente fechou o estúdio, né, na transição, antes da gente mudar para o Brasil, a gente fechou o estúdio pouco... A gente mudar para a Polônia. A gente fechou o estudo pouco depois da gente se casar. Né? Então, a gente casou uns mesezinhos depois, 2 meses, alguma coisa assim. A gente já teve que fechar o estúdio e tal. E a gente ficou freelando também em casa um tempo, antes da gente se mudar. Então, aí, cara, a rotina bagunçou um pouco, porque isso foi um erro nosso, né? Tô explicando para a galera não cometer o mesmo erro. Porque misturou demais com as coisas de casa, né? Então você interrompia, às vezes, o trabalho para fazer alguma tarefa que não era relacionada, né? Comprar pão na padaria. E aí, o que você faz? Porque você está em casa, às vezes você fica, não, eu posso criar esse intervalo aqui e eu compenso trabalhando de noite um tempo a mais, está tudo bem. E, de fato, isso pode ser feito, mas é legal manter... Você ir acompanhando, entendeu? As suas horas, o que você tem feito, o que você está fazendo. Porque é fácil de se perder nisso. Sim. Essa organização de tempo, ela é muito, muito, muito importante. Porque, como a gente comentou, lá no estúdio, a gente chegava no estúdio, tinha hora do trabalho, saía e acabou. E quando você está trabalhando de casa, as coisas se misturam muito facilmente. Então, se você não tiver uma organização legal, dá problema. Então, como é que você se organiza? Como você resolve esse problema? Você tem que cumprir as 8 horas, se esse for o horário que você determinou para si mesmo. Então, você vai se dar um número de horas que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar 8 horas. E aí você começa a trabalhar com um bloco de 1 hora. O bloco de 1 hora é perfeito, tá? Não é muito grande, não é muito curto. Dá para você se concentrar. 1, 2 no máximo. Tá? E aí depois, entre elas, você faz um intervalozinho, né, de 15 minutos, se for de 2 horas, faz de 20. E aí você contabiliza o bloco, entendeu? Eu trabalhei 1 hora, né? Eu usava aquele... É um ovinho que o pessoal usa em cozinha, já viu? Você roda ele assim, bota para... É um timerzinho. É um timerzinho. De metal. Ele fica fazendo um tic-tac bem baixinho, que mantém você alerta, né, para o tempo que você tá trabalhando ali. E esse tempo é dedicado exclusivamente à tarefa. Você não vai ver e-mail, não vai... Não, celular, você só vai fazer Facebook, o trabalho. Instagram, nada. Nem música eu gostava de ouvir. Porque eu notei, isso aí é pessoal, eu notei que a minha produtividade cai quando eu estou escutando música. Né? Principalmente se é uma música assim,
com letra, né? De alguma forma ocupa um espaço mental. Sim, sim. Então eu trabalhava com algum ruído de fundo, botava tipo som de cachoeira, som de chuva, sim, isso que ajuda falar. na concentração. Eu gosto de trabalhar com música, não sei nem o nome da música. São músicas que não tem letra, né? São músicas... Não chegam a ser ruídos. Música instrumental? Mas tipo assim... Mas não é música instrumental também, porque não é botar música clássica para tocar. Não, eu boto assim, música celta para relaxar. É entendeu? Música de relaxamento. Música de relaxamento e concentração, Isso. Eu boto não sei o que lá para relaxar, para concentrar. E aí, isso é o normal, né? E quando eu tô ficando muito cansada, já tá difícil ali, o negócio tá maçante, né? Aí eu boto uma música com uma letrinha para dar aquela animada, para dar aquela acordada, mas não é comum. Não é comum, não. Eu gosto muito de trabalhar com aquele sonzinho assim, agradável. Então, eu notei que isso me ajuda também a me concentrar. A música, o meu nível de produtividade cai. E durante um bom tempo, eu trabalhei ouvindo palestra, né? Aí ele cai mais ainda, né? Porque a gente não faz as duas coisas ao mesmo tempo. A nossa atenção fica pulando de um para o outro. Isso é verdade. Tá? Mas depende da tarefa. Quando a tarefa... Depois a gente entra mais nesse papo aí. Me lembra de falar isso. Sim. Tá? Vamos continuar falando da rotina. Sim. Tá? Então, esse era um problema de trabalhar de casa que a gente teve que lidar. É importante você fazer essa separação por bloco de horas e marcando quantas horas você já cumpriu. Tem programas também que vão te ajudar a traquear o tempo que você fica no computador, mas eu não curto porque você acaba interrompendo muito e toda vez que você volta é necessário um esforço e um tempo a mais para você entrar no nível de concentração necessária para cair no trabalho. Tá? Porque o negócio é o seguinte, você senta e você trabalha o dia todo, né? E aí você, caraca, trabalhei o dia todo. Mas quando você coloca ali no papel direitinho quanto tempo você realmente trabalhou, você vê que não foi nada. Entendeu? Às vezes, né? Não. O que eu tô falando é quando você não tem esse controle, né? A gente está indicando aqui um caminho para aumentar a sua produtividade. Então, quando você não tem esse controle, você fica lá sentado na frente do computador, fazendo um monte de coisa. Aí acabou a música, você vai procurar o telefone que alguém mandou mensagem no WhatsApp, entendeu? Então, tem que ter esse controle para você saber realmente quanto tempo você está trabalhando. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu sou muito rigorosa com esse controle. Depois que o Iraque nasceu, eu diminuí a quantidade de trabalho, né? Antes o ritmo era bem intenso. Graças a Deus, depois eu pude diminuir. Os clientes já eram outros, já pagavam mais e tal. E eu gosto muito disso, porque essa flexibilidade no tempo me permite ficar com meu filho, né? Participar, estar presente na vida dele da maneira que eu quero, né? E da maneira que eu gosto. Então, eu faço trabalhinho de casa com ele, faço um monte de coisa, né? Adoro ficar com ele. Então, não, deixa eu só falar aqui. Tá. Então, para eu ter esse tempo disponível, eu preciso ser muito focada no tempo que eu estou trabalhando. Eu não posso desperdiçar o meu tempo de trabalho. Eu dou preferência para trabalhar quando ele não está em casa, quando ele está na escola, mas às vezes eu preciso esticar. Depende aí da situação, depende da urgência e tal. Então, normalmente eu trabalho quando ele está fora de casa e dependendo da situação, eu preciso esticar um pouquinho também depois que ele já chegou. Sim, aqui as crianças estudam até 1h e meia, né? 1h30, 1h20. É estranho aqui porque na segunda-feira ele sai 1h30. No resto da semana ele sai 1h20, isso eu busco, né? No resto da semana ele sai 1h20, né? Igual no Brasil tem horário certinho. O horário de entrada também muda. Quarta-feira entra 9, nos outros entra 8. Na Polônia, eles ficavam até... Será que ficava até 2, não era? Na Polônia, eu não sei se é porque era pré-escola e, de repente, se ele fosse para o ensino obrigatório ia ser diferente, né? Mas lá era assim, tinha um horário de entrada e você tinha 2 horários de saída para escolher. Um era 1h da tarde e o outro era de 3 às 4, que era mais ou menos o horário que os pais saíam do trabalho, né? Para ir lá pegar. E aí o que acontecia? No inverno eu ia pegar ele 1h da tarde, porque tá muito frio, escurece super cedo, então eu ia pegar ele 1h. Mas no verão ele pedia para ficar mais, porque
O pessoal brinca delícia. muito, né? A escola lá era muito legal. Verão aqui e lá é muito bom. Então, eles saíam muito para brincar no parquinho e eles ficavam brincando. Tinha passeio também da escola, levava o pessoal no zoológico. Aí a mãe é engraçado, né? Você fica com maior vontade, maior saudade do filho, né? Ai, vou pegar meu filho. Aí você chega na escola, vou pegar ele. Toda vez. Deixa eu brincar mais um pouquinho. Mas isso é bom porque mostra que a criança está gostando, que a criança está sendo bem tratada, né? Se não fosse o caso, ela não ia querer ficar. Mas aí era isso, lá tinha 2 horários de saída. No verão eu ia pegar ele um pouquinho mais tarde e no inverno eu ia pegar ele no horário mais cedo. Tem essa flexibilidade de tempo é o melhor, né, da vida de freelancer. Então, quem mora no Rio sabe que se você quiser sair para passear em qualquer lugar, tá lotado. Todos os lugares. Sair para passear no final de semana, tá lotado. Eu adorava ir no cinema terça-feira, 2 da tarde, 3 da tarde, sabe? Quarta-feira, 3 da tarde, vou no cinema. Vazio. Não tinha ninguém. Era ótimo, assim. Gostava muito dessa liberdade. E isso é reduzido, né? Você não perde, mas reduz muito quando você está no estúdio. Agora que a gente está trabalhando de casa, tem um pouco mais. Nem é muito, mas tem um pouco mais. No final, vou falar direitinho como está sendo essa rotina agora de trabalhar em casa. Eu vou comentar como foi a minha rotina, assim que a gente mudou lá para a Polônia. Tem alguma coisa que você ainda quer falar ou eu posso ir? Não. Da rotina de freela lá no... Não, só quero falar aquilo que a gente já comentou, né? Que tem essa questão da flexibilidade, que a gente podia ir, por exemplo, no cinema 2 horas da tarde, mas é aquilo, a gente tinha... Acabava não indo muitas vezes. Não é isso. Mas a gente tinha a responsabilidade, entendeu? Da mesma forma que, vou tirar essa tarde para não trabalhar, a gente ficava uma noite trabalhando, entendeu? Porque os momentos onde isso aconteciam eram entre projetos. Sim. Nunca dentro do projeto. Quando a gente estava dentro do projeto, era uma correria danada, entendeu? Então, a gente trabalhava muito mais do que 8 horas por dia, do que alguém vai no estúdio trabalhar, entendeu? Então, trabalhando como freelancer era muito mais por conta da sazonalidade de mercado, né? Tem momentos que você tem menos trabalhos, e por conta de que a gente queria pegar mais trabalho, né? Principalmente no início, a gente queria montar... Eu lembro, estava comentando hoje com a Mariana, né, que eu antigamente, né, quando a gente estava nessa fase, eu não sentia falta nem muita de desenhar as minhas coisas. Hoje eu tenho um monte de oferta para freelancer e eu não quero fazer nenhuma, porque todo o tempo que eu quero me dedicar aos meus projetos e aos meus estudos. Eu quero melhorar como artista, tá? Então, nessa época, eu estava focado... Eu lembro da alegria que eu tinha quando botava um cliente a mais no portfólio. Caramba, mais um. E você tem que entender que tudo são fases, tá bom? Você vai passar por cada fase no momento certo. No início, a gente pegou muito, a gente trabalhou muito e a gente gostava, né? Graças a Deus. E aí, a gente... Era no mínimo 12 horas por dia que a gente trabalhava. A gente no mínimo. Trabalha com a mesma coisa, a gente gosta da mesma coisa. E eu tô falando isso para a galera que está vivendo essa fase de ainda não estar ralando com o cliente, para valorizar o tempo de fazer um trabalho pessoal. Isso aí é muito valioso, tá? Fazer o tempo de sentar e ser você como artista. Tá? Eu já comentei aqui, eu lembro que um professor meu uma vez falou, estava com a agenda dele lotada por 1 ano de ilustração. 1 ano e pouco, eu falei, caramba, eu quero isso. E depois eu tive isso, e eu vi que não sabe, é ótimo, claro, você tem essa segurança de ter trabalho esse tempo todo. Eu lembro que eu fechei um contrato de 2 anos, freelando para uma empresa muito legal, mas eu não tinha tempo para estudar o que eu queria estudar, que às vezes não estava relacionado ao projeto. Isso é outra parada também, que eu sempre tentava achar alguma coisa para estudar relacionada ao projeto, que assim eu poderia estudar dentro da minha rotina de executar a ilustração que devia ser entregue. Tá? Então, sempre que eu podia, quando eu estava na CD Projekt também, deu para fazer isso, porque a gente tinha um tempo um pouco maior, mas às vezes eu queria estudar alguma coisa que estava fora, completamente fora das tarefas que eu tinha que fazer. E aí eu não podia. Né? Eu tinha que esperar terminar o projeto e trabalhar nesse espaço entre um projeto e outro, tá?
Mas só falando isso para a galera valorizar. Você está com tempo aí para fazer seus projetos pessoais? Então senta, pensa no projeto e aproveita esse momento, que no futuro você sente um pouco de falta disso. Vai falar alguma coisa? Então, beleza. Aí a gente se mudou. Eu comecei a trabalhar lá na CD Projekt e a rotina, claro, mudou completamente. Tem uma fase de adaptação, é óbvio, né? Que foi bem curtinha lá, né? Lá foi bem curtinha. No segundo dia eu já estava ralando. Eu lembro da primeira ilustração que você pegou. Ah, sim, a primeira... Só um parêntese aqui. A primeira ilustração que eu peguei foi tensa demais. Eu cheguei lá e o pessoal... Foi aquela do... Field Magic. Que você vai falar, com como você vai descrever. Depois vê lá no portfólio. É uma médica, né? Trabalhando no braço do rapaz. Não pode falar as palavras de violência na plataforma. Então, era uma enfermeira trabalhando lá no braço do soldado. E a galera... Foi assim, o pessoal sentou e falou, olha só, eu tenho essa ilustração aqui, que a gente já entregou para o fulano, não resolveu, para o Beltrano e não resolveu, para o outro Beltrano não resolveu, vai passar para você agora. Acabou de chegar. Acabei de chegar na parada. Meu Deus, vamos lá. Eu olhei, a descrição parecia relativamente simples, né? Tá, olhar para a câmera, mas não está apontando ali. A descrição foi relativamente simples. Mas, eu não sei, eles deviam estar com alguma coisa em mente, entendeu? Específica, que a galera não tava chegando. E eu fiquei um tempo, né, nessa ilustração. A gente normalmente... Essa foi uma das... Eu estourei o prazo de 7 dias que eles dão, né? Pela quantidade de alteração que a galera pediu, a gente acabou atropelando esse prazo aí, mas estava valendo, porque era um negócio que tinha que ser resolvido. E, cara, eu lembro que um colega meu falou, Diego, tu tá sentado, eu consigo ver a nuvem negra assim na sua cabeça. E era, cara, muito, muito intenso aquilo, né? Porque você quer se provar, né? Eu lembro que chegaram para mim, eu cheguei numa das reuniões, a galera falou. Eu já estava trabalhando em outra, né? Ilustração ao mesmo tempo que essa. Enquanto esperava feedback dela, eu já estava pegando outra. Aí numa das reuniões falaram, olha, cara, se você quiser, a gente dá um pause nessa ilustração aí, a gente cancela ela um tempo. Você que sabe. Né? Não precisa se estressar com o seu... Cara, o pensamento passou assim, eu vou me livrar desse problema. Essa é a oportunidade que eu tenho para parar de me estressar. Eu falei, não! E aí eu continuei um pouco. Eu fiz várias versões da ilustração. E não era alteraçãozinha, não. Voltava do zero. Do zero. Porque foi um momento também que eu tinha o meu workflow, na época eu trabalhava com Modo. E quando eu pulei para lá, por alguma razão eu não pude usar o programa que eu estava acostumado a usar, né? Então foi quando eu passei a usar o Maya. Então eu estava aprendendo ainda a mexer no Maya para blocar as paradas, blocar a cena. O render do Maya eu não sabia fazer, ficava horrível. Né? O render do Modo era lindo. E aí eu estava estudando, então eu trabalhava de dia e depois ficava lá só estudando. Todo mundo ia embora, eu ficava lá só estudando. Horas e horas. Eu lembro que teve uma vez, numa das reuniões, o pessoal chegou, cara, a quantidade de horas, você ficou uma semana a mais esse mês, o que tá pegando? Eu falei, não, tô só estudando, não tem problema. Tudo bem. O pessoal só foi ver, né, tem alguma coisa errada. Mas eu estava estudando muito. E aí consegui resolver, é claro, adorei a ilustração. Eu adorei também, uma das minhas preferidas. Também é uma das minhas preferidas. E é isso, a galera vai te empurrando, entendeu? Vai te empurrando para você atingir uma qualidade maior. Isso é muito bom, né? Sim. É muito bom. Porque uma parada que eles tinham lá é que eles não aceitam uma quantidade inferior àquilo que eles sabem que você pode entregar, entendeu? Tipo, a ilustração às vezes estava boa para provar, só que o pessoal sabia, não, ele pode dar mais, então vamos puxar mais, que eu sei que vai vir mais daí. Uhum. Então eles tinham esse cuidado de te colocar numa situação de... Mesmo que você estivesse cansado, né, fala, não, eu sei que você consegue mais, olha aqui, vai por aqui, e insistindo com a gente. Qual é o nome da ilustração que estão perguntando ali de novo? Eu acho que é Field Magic.
como eu falei, não posso falar a palavra, mas é a mulher lá trabalhando Deixa eu no escrever braço aqui no lá chat, que eu acho que eu consigo colocar. Nem tá escrevendo. Onde que eu tava escrevendo, gente? Peraí. É de médico, né? É de médico. Médico, Médico ok. é um médico no campo de batalha. Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou botar aqui. Mas Nossa, aí mas foi um montão de coisa. Ih, não é Magic de magia, não. É Magic de médico. Tá, a Mariana tá logando aqui. Tira. não, foi porque parece que deu um probleminha aqui, mas já foi. Ah, Eu acho. tá rolando. Tá ok a live aí? Deu aqui que perdeu a série. É, por isso que eu tava fazendo isso aqui. Não sei se foi, se não foi. Essa é do Gwent? Parece que sim, Mariana. A galera tá Ah, escrevendo ok. aqui. Show de bola, então. Pode fechar aqui esse rim? Pode. Então, vamos lá. Rotina. A gente chegava no estúdio. Lá no estúdio a gente tinha uma flexibilidade grande. Pera rapidinho, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você chegar na rotina. Você chegou, a gente se mudou pra lá, você tinha alguma expectativa, assim, de como ia ser e de como foi, né? Expectativa versus realidade. Você vê, né, na internet, essa gente que trabalha assim na indústria criativa, né, que chega lá, fica brincando na empresa, tem videogame, tudo que cada canto tem tem aquela salinha do videogame para a galera se reunir, jogar, sair depois do trabalho, às vezes no intervalo, vamos jogar um pouco. Cara, trabalho é trabalho, meu irmão. Tem tudo isso lá. Eu não lembro da salinha do videogame, mas devia ter nos outros andares. Tinha. Na verdade, lá nem tinha tanto, né? Mas aqui que tem mais. Mas o seguinte, o fato é, você senta e você trabalha duro o dia todo, tá? Meia hora de almoço, dá esse intervalo, relaxa ali meia hora, conversa com a galera e depois volta para trabalhar. É claro, você tem liberdade de fazer uns breaks durante o dia. Tinha gente... Lá é um estúdio que dog friendly. A galera levava o cachorro para o estúdio, né? Então, os cachorros são muito educados aqui na Europa em geral. O tempo todo lá, assim, acho que só ouvi o cachorro latir quando via outro, assim, de vez em quando. São todos muito comportados. O cachorro ficava numa casinha, numa caminha do lado do dono, às vezes embaixo da mesa do dono, ou às vezes num canto da sala. E a galera saía para passear com o cachorro também. Mas era engraçado, né? Que normalmente o pessoal tem uns cachorrinhos pequenininhos assim. Mas eu lembro no primeiro dia que eu estava lá preenchendo as papeladas, eu vi um cachorro gigante, peludão assim, gigante. Falei, meu Deus do céu, o que esse cachorro tá fazendo aqui? Você estranha, né? Essa parada. Não é comum. Até onde eu sei, não existe no Brasil. Aqui tem isso também? Não, aqui não. O pessoal não leva, não. Ó, o pessoal tá falando aqui pra você falar a língua do P. Tu sabe falar a língua do P? Quando precisar falar alguma coisa... Não, ele não sabe falar a língua do P. Eu também não sei, não. Eu até entendo, mas não me arrisco a falar que não. Tá. Eu não me arrisco, eu já ia falar, mas deixa pra lá, vamos continuar lá. Então, foi isso, né? Sim. Aí tem essa parada de... Não tem esse lance de ficar jogando videogame, de ficar curtindo durante a hora de trabalho. A hora de trabalho é de trabalhar mesmo, tá? Eu acho que isso até... Eu via gente lá curtindo, mas não via artista, tá? Eu acho que é o seguinte, se você entregou a tarefa na qualidade que precisa ser entregue, tudo bem. Sobrou tempo, você vai lá e joga uma sinuca lá com um colega, alguma coisa do tipo. Mas o nível era muito alto, entendeu? Que a galera pedia. Até como eu falei, eles não aceitavam menos do que o seu máximo. Então, para entregar o seu máximo, você não tinha tempo de ficar brincando mesmo, não. Então é isso. Teve esse choque assim, eu falei, caramba, o trabalho é pesado. Então, e eu trabalhava várias horas, por conta própria, tá? Mas eu trabalhava várias horas depois do horário de expediente.
porque eu estava estudando ainda para reajustar o meu workflow para a parada, e às vezes para puxar a qualidade do... E é isso, era basicamente isso. Eu chegava lá 10 horas, podia chegar entre 7 e 10, e aí, obviamente, você ia sair também de acordo com o horário que você chegou. Chegava às 7 horas, saía 4. Né? Chegava a 10, saía 6? Não, 8, sei lá. Era 8 horas de trabalho, faz a conta aí. E é isso. Tinha lá uma coisa legal que tinha festa todo mês, tinha uma festa temática. Tá? Então o pessoal lá era bem festeiro, assim. Eu nunca fui... Tem até foto da gente, né? Teve uma festa, era o que, Halloween ou alguma coisa do tipo. Era um negócio de super-herói. O Iraque tava fantasiado. De Capitão América. Quase falei Homem-América. É igual a minha tia. O que foi? No outro dia, nada a ver com o assunto. No outro dia, o dia que tava falando assim, não, é porque a música do Star Wars. Eu falei assim, é a música do Star Wars. Aí eu comecei a cantar. Dos Avengers. Como é que é a música dos Avengers? Eu não sei. Pô, agora eu esqueci também, cara. Eu falei assim, eu conheço a música. Aí comecei a cantar a música dos Avengers. Eu falei assim, nossa. Aí eu falei assim, não, Diego, não é do Star Wars, não é do Mandalorian. Aí ele, não, Mariana, essa música não é do Mandalorian. Aí a gente ficou um tempão e lembrou que é a música dos Avengers. Como é que é a música dos Avengers? Não lembro. Poxa vida, queria cantarolar aqui agora para vocês. Também não lembro. Capitão Aranha. Vai chegando uma idade, a gente vai misturando tudo assim, nossa. Mas assim, em termos de instalação, os estúdios são top, tá? Tem tudo de altíssimo nível. Agora, uma parada que a galera às vezes imagina é que é tipo computador da NASA com o Cintiq da NASA. Não tem nada disso, é um computador normal, igual que as pessoas têm em casa, entendeu? Quando você trabalha com 3D, tipo, no meu caso, trabalha com 3D, faz render muito pesado, aí você pode explicar a situação, falar, o meu workflow é esse, eu uso isso, eu preciso de uma placa de vídeo melhor, a galera faz uma atualização do seu computador. Agora, o computador de um concept artist é diferente de um computador de um cara que faz de marketing, né, que tem que ficar fazendo esses renders o tempo todo. E como é que funcionava o negócio do feedback? Espera aí, rapidinho. E com relação a tablet, a galera sempre pergunta. No estúdio, todo mundo usa Intuos, tá? Quem trabalha com Cintiq, leva a sua própria Cintiq, no geral, entendeu? Ou faz um pedido especial, caso precise, por razões A, B, C ou D. Mas o padrão é todo mundo com Intuos Pro. Tá, indiquei aí. Eu não posso ler o microfone. Não, chega pro ladinho e lê, porque isso eu não posso ler, não. Esse aqui, ó. Ai. Vai lá ficar feio. Não pode ler, não. Coloca na tela. Cola na tela, peraí. Não bota, não. Ai, todo mundo... A gente vai ficar rindo aqui, o pessoal vai rir também. Eu vou botar depois. Então bota, vai. Peraí. Pois é dito. Ai. Olha aí. Olha aí o comentário. Já vou tirar, hein? Tem vários banheiros, Ó, a Lulu tá perguntando aqui, dá pra tomar banho? Dá. Tem banheiro... Então, tinha academia lá? Tinha academia. Tinha uma academia boa, academia completa. Eles fazem essa parada, assim, pra te deixar mais produtivo mesmo, né? Pra você... E acabava, eu ia pra academia, depois eu voltava um pouco lá pra minha mesa pra pintar um pouco mais. E eles ganham com isso. A gente também ganha com isso, entendeu? Porque a dor de cabeça de eu ter que pegar um ônibus, ir pra academia em outro lugar. Então, a gente podia parar também no meio do expediente para dar um pulinho na academia, às vezes para alongar, para fazer alguma coisa rápida, entendeu? Então, tem bastante flexibilidade, tá? Isso do pessoal fazer break, o pessoal faz bastante break para levar o cachorro para passear, para fumar, quem fuma. Tinha a área lá dos fumantes. E como é que funcionava em relação a feedbacks? Então, beleza. Eu não vou ser muito específico com relação a feedback, não sei até onde eu posso contar sobre isso, sobre como acontecia, mas acontecia, a gente tinha sessão de feedback 2 vezes por semana lá.
com o time todo. Era todo o time de ilustradores, mais o time de 2D Artist, que é a galera lá que trabalhava com 2D, mas não fazia ilustração, né? Era um time que organizava, pegava nossas ilustrações e eles separavam em camadas, pintavam os buracos que ficava faltando, para quando tivesse a animação rolando não aparecer aquele buraco. Às vezes pintava, você pega uma animação do Gwent, às vezes o personagem mexe a cabeça, entendeu? Tá olhando para cá, ele olha para lá e volta. As animações eram muito legais. Então, a animação levou para outro nível os caras. Então, esse time que pintava essa transição da cabeça, pintava a cabeça em outra posição quando precisava. Né? Tudo de imagem da ilustração que não tinha durante a movimentação, porque a gente entregava imagem única. Sempre que possível... Tinha uma separação? Isso, sempre que possível a gente separava. Primeiro plano, segundo, terceiro e efeitos. Tá? Então, se você tem fumaça, magia, esse tipo de coisa, não dá para o cara vir com a seleção e recortar. Então, eu joguei um lens flare, né, ou uma magia dessas em screen, que tem uma transparência, não dá para o cara vir com a seleção ali e recortar. Então, isso eu tinha que deixar separado. Só um parênteses aqui, mas para falar que eu também costumo entregar os meus trabalhos finais assim. Né? Trabalho aberto, com separação de primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, personagem. Eu costumo entregar todos os meus trabalhos assim. E se tiver alguma coisa, né, algum efeito, alguma coisa assim, ainda coloco separado. Eu entrego uma camada só, é um JPG, se o cara pedir meu PSD... Ele entrega um JPG dentro do PSD. Isso, é isso. A não ser que haja um pedido... A não ser que haja um pedido específico, tá? Prévio. Olha, para essa ilustração eu vou precisar disso, disso e disso. Aí a gente separa mesmo. Porque... E mesmo assim, eu faço... Quando não é efeito, eu faço tudo em uma camada só e eu recorto no final. Porque eu gosto de pintar em uma camada, para vir com o smudge e misturar as coisas. Tá, agora voltando à rotina. Então, basicamente isso, tá? Tinha essa flexibilidade de tempo. De lá para cá, a diferença eram 8 horas dentro do estúdio lá. Aqui são 9 horas, porque eles não contam a hora de almoço, que é 1 hora. E lá era só meia hora, né? Então tem essa diferença aqui. Aqui a nossa flexibilidade é menor, um pouco. Lá na CD Projekt, a gente tinha uma janela de entrada. Não era isso, não nessa. Ah, tá. Além dessa janela de entrada, eles contavam as suas horas, né, as suas horas de trabalho. Se eu tivesse alguma coisa, não era um problema grande eu falar, olha, essa tarde eu não venho. E aí muitas vezes eu fiz isso porque eu fui ver a apresentação do meu filho na escola. Ela tinha muita apresentação esse tipo na de escola. coisa. Era muito tranquilo também, inclusive, de eu falar, não vou vir amanhã, mas venho no sábado. Então eu tinha muito mais flexibilidade desse nível. Aqui não tem tanto. Tem bastante flexibilidade ainda, mas não a esse nível. Porque pela natureza do projeto, né, e do trabalho. Lá era ilustração. O meu trabalho não afetava o trabalho de ninguém. Agora afeta. Eu tenho que sentar, às vezes, discutir com 2, 3 pessoas sobre o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo interfere no trabalho do outro. Então, aqui a gente tem a mesma não. Até 9 horas, a nossa é de 7 às 9, horário de entrada. Tá rindo de que aí? Tô rindo não, o assunto tá rendendo, não. O assunto tá rendendo. Ó, que a gente colocou ali. Da foto? O pessoal tá desenvolvendo aqui no chat. Eu imagino a galera. Preocupação, olha só, a gente falando de trabalhar na empresa. Mas essa é uma preocupação genuína, rapaz. Preocupação legítima. O Leonardo perguntou, nada a ver com o assunto também, mas o Leonardo perguntou se não tinha aula de lambada, por acaso. Não. Não tinha de lambada, mas tinha de modelo vivo. Só outra parada que eu ia comentar também, esqueci. Acho que a cada 2 semanas rolava aula de modelo vivo lá, e era uma aula longa, assim, 4 horas de modelo. Era meio que opcional, né? Mas a gente tentava fazer com que a galera fosse, porque se ninguém for, eles cortam, né? Então tinha isso que era bacana, e o pessoal começou a trazer também vários outros artistas para dar workshop lá. Pô, assim que eu saí da empresa, o Nathan Folks deu um workshop lá. Eu falei, cara,
Mas tá tudo bem, foi muito bom lá.